Olá, pessoal. Vamos a mais uma correção de atividades. A correção da atividade 0301 da disciplina Contabilidade Tributária. A primeira questão, o conceitue ICMS, descrevendo sua nomenclatura completa. Então, o ICMS, e aí a nomenclatura, Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias, sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação. É um imposto de competência estadual. Aplica-se tanto em operações dentro do país como em bens importados. É cobrado de forma indireta e é regido por convênios ICMS, feitos pelo Conselho Nacional de Política Fazendária, o CONFAS. Segunda questão, sobre a incidência do ICMS, cite os três tipos de ICMS sobre o que incide. O ICMS normal, que incide sobre as operações dentro do Estado, o ICMS substituição tributária, sobre algumas operações, interestaduais, e o ICMS diferencial de alíquota sobre a compra de outros estados, que é o DIFAL. Terceira questão, ainda sobre a incidência do ICMS, relacione as operações incidentes. E aí estão aqui as operações que incidem em ICMS: venda e transferência de mercadorias, transporte entre municípios ou estados brasileiros, seja de bens, pessoas ou valores, prestação de serviço no exterior, importação de mercadorias, mesmo que para consumo próprio e não com objetivo de revenda, serviços de telecomunicação. Quarta questão, há algumas atividades que não estão enquadradas na cobrança de ICMS. Quais? E aí você vai listar essas operações: a comerciação e circulação de livros, jornais e periódicos, incluindo papel utilizado em sua impressão, a exportação de mercadorias, né, não tem incidência, operações relativas à energia elétrica, petróleo e combustíveis, né, a parte da produção, né, da energia, do petróleo, a extração, o refinamento, né, dos combustíveis, as operações relativas ou relacionadas a ouro, quando considerado ativo financeiro ou instrumento cambial, operações de arrendamento mercantil, operações de alienação fiduciária em garantia, transferência de propriedades ou bens móveis, sejam de estabelecimentos comerciais, industriais ou de outra espécie, mercadorias destinadas à prestação de serviço do próprio autor, caso autorizado pela lei complementar municipal, casos específicos da legislação estadual. Ok? Vamos à quinta questão. Quais os códigos constantes na nota fiscal eletrônica que o governo utiliza para a devida fiscalização do ICMS substituição tributária e do ICMS da diferença de alíquota? Comente sobre eles. E aqui estão os códigos. O principal deles, o CFOP, né, que está lá na nota fiscal, que é o Código Fiscal de Operações e Prestações. Esse código identifica uma determinada operação por categorias no momento da emissão da nota fiscal. O CSOSN, que é o Código de Situação da Operação do Simples Nacional, assim como o CST, ele define a situação tributária da mercadoria da empresa, ou seja, indicam as características de tributação, se será padrão, isenta ou terá redução de base de cálculo, por exemplo. NCM, nomenclatura comum do Mercosul. A NCM é uma nomenclatura regional para categorização de mercadorias utilizada em todas as operações de comércio exterior dos países do Mercosul, para reconhecer facilmente os bens, serviços e fatores produtivos negociados entre si. E, por último, o CEST, que é o Código Especificador da Substituição Tributária, ou CST. É uma tentativa de unificar e padronizar a cobrança por substituição tributária entre estados, através do Conselho Nacional de Política Fazendária, o CONFAT. Sexta questão, explique a codificação dos CFOPs de entradas e saídas constantes nas notas fiscais eletrônicas. Bom, os CFOP
CFOPs, né? Vou botar aqui no plural, de entrada, idos na tabela são dígito inicial 1 para entrada e ou aquisições do mesmo estado, para quando quem envia e quem recebe estão no mesmo estado. Dígito inicial 2, entrada e ou aquisições de outros estados, para quando há diferenças de estados entre quem envia e quem recebe os produtos ou serviços. O dígito inicial 3, entrada e ou aquisições de serviços do exterior, usado quando a empresa contrata serviços ou compra produtos de outros países. O dígito inicial 5 são saídas ou prestações de serviços para o Estado. Segue a mesma lógica do dígito 1, mas a emitente da nota é quem envia o produto ou presta o serviço para alguém dentro do mesmo Estado. O dígito 6, aí são saídas ou prestações de serviços para outros Estados. Numa situação semelhante ao dígito 2, mas, novamente, quem emite o documento está prestando serviços ou enviando produtos para alguém de outro Estado. E o dígito 7, saídas ou prestações de serviços para o exterior, quando a empresa que emite a nota destina seu produto ou serviço ao exterior. Sétima questão, o que é ICMS DIFAL? O DIFAL-ICMS, ou Diferencial de Alíquota dos ICMS, é uma solução criada para que o reconhecimento desse imposto fosse feito de maneira mais justa entre os estados. É o valor cobrado referente à diferença entre a alíquota interna do ICMS de destino e a alíquota interestadual do ICMS. A oitava questão, faça os cálculos de ICMS como imposto por dentro, descobrindo o custo comercial com os seguintes dados. Insumos, R$ 450 mil, mão de obra, R$ 152.540, despesas gerais de fabricação, R$ 84.600, despesas operacionais de R$ 92.785 e ICMS do Rio de Janeiro e lucro de 20%. Então, está aqui. Primeiro, você vai localizar na tabela, né, do ICMS 2024 o ICMS do Rio de Janeiro, que é 20%, certo? E aí tem o quadro só para você preencher, tá? Então, você vai fazer uma planilha de custos, uma espécie, né, uma mini planilha de custos do produto, tá bom? Então, você vai descobrir o custo comercial do produto que você fabrica. E aí começa pela aquisição dos insumos. Pega a nota fiscal de compra e vê quanto que custou os insumos na nota, né? E aí na nota vai estar lá R$ 450, que é o valor que está aqui na questão. Aí você já aplica o ICMS de 20% sobre o valor da nota de compra, que vai dar R$ 90, e você subtrai ele, né? Por que você subtrai? Porque ele não vai compor o custo do produto, porque você vai recuperar esse valor. Então, ele não vai ser um custo para você, certo? O CMS aqui da compra é recuperável, ok? Aí o custo da matéria-prima, né? Fica 360 mil. 450 menos 90, 360 mil, ok? Adicionando as despesas de produção que estão aqui, ó, 80, despesas de produção, cadê? Despesas gerais de fabricação 84.600, mais despesas operacionais de 92.700. Então, você soma os dois valores aqui, né? Mais a mão de obra, né, de 152.540, somando tudo, nós teremos 329.925. Tá? E aí, somando os dois valores, nós chegamos ao custo da produção, que é 689.900, somando custo da matéria-prima com a despesa de produção, ok? Bom, aí calcula-se sobre esse custo de produção, que é o custo do produto, né? O que custou para você, o seu lucro, e aí você tem aqui um lucro de 20% sobre o custo da produção, que dá 137.985, né? Somando o custo mais o lucro, eu tenho uma receita de venda sem ICMS de 827.910, ok? E aí, pessoal, é onde vem o cálculo do imposto por dentro. Né? Quanto que é o meu ICMS sobre vendas? Então, se você pegar 20% sobre 827, você não vai chegar ao custo comercial do imposto por dentro. Você vai colocar ele por fora, né? E aí o seu valor
você vai dar um valor menor do que o custo desse ICMS para você, tá? Então, o que você tem que fazer? Aquela formulazinha que a gente passou para vocês, né? Se é 20%, a diferença de 20 para 100 é 80, né? Então, você tem o 0,80 multiplicado por 20%, e aí você vai encontrar 206.977,50. A fórmula não é essa, tá? Aqui está só o resumo da fórmula que vocês já aprenderam a fazer em sala de aula. Você vai, com o cálculo, chegar ao valor, né, da nota e multiplicar por 20%. Né? Vocês vão chegar a esse valor aqui, ó, de 1.034.887,50. Então, dá 206.977,50 mais a receita, sem o ICMS, mais o preço de venda, né? O ICMS, vai dar 1.034.887,50, que é o custo comercial. Ok? Nona questão, quais as entradas que geram crédito de ICMS? Só geram crédito de ICMS as compras de mercadoria para revenda e as compras de insumos utilizados na elaboração do produto destinado à venda. Vamos à 10ª questão. Fale sobre a expressão ICMS a recuperar. ICMS a recuperar é o nome de uma conta do ativo circulante que aloca valores que representam um direito para a empresa, que poderá compensá-lo no valor do ICMS devido nas vendas efetuadas no mesmo mês, obstante na conta ICMS a recolher. Ok? Bom, só observação aqui com relação às entradas, né, que é para você entender que são as entradas, tá, que geram crédito. Então, que é a entrada? A gente compreende por entrada. Eu vou colocar aqui em parênteses para ficar melhor, tá? As compras, né? Tá bom? A gente tem outros créditos, né? Como a energia elétrica, que é o consumo, na verdade, né? E outras coisas. 11. Faça os cálculos de ICMS e os respectivos lançamentos no diário em razão nas seguintes situações. Não é necessário contabilizar a venda e a baixa dos estoques, tá? Ou seja, a gente já deixa essa observação porque vocês aprenderam na contabilização, né, da venda os 3 estágios, né? Então, a gente não vai fazer os 3 estágios, a gente vai fazer só o estágio do registro do imposto, tá bom? Bom, vamos lá. Questão 9. Uma empresa de Roraima comprou a prazo 200 mil de mercadorias do estado de Tocantins e vendeu a prazo na sua loja todo o estoque por 220 mil. No final do mês, pagou o ICMS em dinheiro. Pessoal, aqui ó, no texto, o que a gente já tem que entender? Que eu preciso fazer, olhar lá na tabela, né, e fazer a relação entre Roraima e Tocantins. Né? Sabendo que Roraima é o estado de destino e Tocantins é o estado de origem, certo? Feito isso, você vai encontrar a alíquota externa de operação entre os dois. Depois, você vai entender também que se ela vendeu a prazo na loja, a alíquota de venda vai ser a alíquota interna de Roraima, ok? Muito bem. Então, e também entender que o pagamento será com a conta banco, ok? Então, pessoal, está aqui. Ó. Primeiro a gente faz os cálculos conhecendo os valores, para depois a gente aplicar nos lançamentos. Então, faz o cálculo da compra, né, do crédito do ICMS, que é você pegar a compra de 200 mil e calcula o a recuperar. Onde eu achei esses 12%? Na relação entre Roraima e Tocantins, a alíquota externa entre eles. Né? E aí, você vai multiplicar 12% de 200, vai encontrar 24, subtrair, porque aqui você já vai ter o valor da conta estoques. Ok? Aí você faz, da mesma forma, o cálculo do débito, né, do ICMS, que é pegar a venda de 220 mil e multiplicar a alíquota interna do estado de Roraima. 20% de 220 mil, 44 mil. Então, eu já tenho aqui o meu ICMS sobre vendas, 44 mil. Né? E aí, eu já posso fazer um outro cálculo para saber o quanto que vai ficar o meu saldo de ICMS devido. É pegar o a recolher, subtrair o a recuperar e você tem 20 mil.
Então, pessoal, aqui eu já tenho todos os valores que eu preciso para fazer os lançamentos. Primeiro, pela ordem, fazendo os lançamentos dos créditos, né? Por quê? Porque primeiro vem a compra para depois a venda. Então, ó, lançamento dos créditos. Pode colocar um aqui, ó, né? Colocar o histórico, o mini histórico aqui, e lançar. Ó, nós temos 3 linhas, né? Você só vai lançar o ICMS a recuperar ou o estoque, não importa a ordem, no débito. Você lança ICMS a recuperar, que é uma conta devedora, né? Por que ela é devedora? Porque ela é do ativo e ela é considerada um crédito para mim, né? E aí eu tenho o grupo outros créditos lá no ativo, a exemplo de aluguéis a apropriar, né? Seguros a vencer e outros créditos, como adiantamento a fornecedores, né? Eu tenho também o ICMS a recuperar, que é aquele valor que eu vou ter de volta. Isso constitui-se o quê? Um direito, não é? E todo direito é debitado, ok? Então, debita o ICMS a recuperar em 24, debita o restante do valor, que é o estoque, né? Debita o valor do estoque, que é 176, e credita foi comprar a prazo, né? Está aqui escrito aqui, ó, comprou a prazo, então você debita ou credita a obrigação na conta fornecedores, a obrigação de compra de mercadorias. Bom, feito isso, aí você vai fazer o lançamento, né? Ó, CMS a recuperar, aqui inicialmente lança a débito de 24. Esse aqui é porque já é de outro lançamento lá mais à frente, tá bom? Então, o primeiro lançamento é esse, debita 24, ok? Debitou 24 aqui, credita em outro lugar. Aonde? No ICMS a recolher, né? Deixa eu ver aqui. ICMS a recolher. Peraí, desculpa. Debitou 24 aqui, debitou 176 aqui, fez o débito de 200, né? Isso. E aí faz o crédito de 200 fornecedores. Bom? Depois você faz o lançamento 2, que é o lançamento da despesa do ICMS, que é do débito, né? Todo tributo gera despesa, não paga na hora, gera obrigação. Então, você debita o ICMS sobre as vendas, está aqui o valor, 44 mil, credita ICMS a recolher, que é a obrigação, certo? E aí abre o razonete do ICMS sobre vendas, aqui, ó, e aí você debita 44 mil e credita no a recolher 44 mil. Feito isso, vai para o lançamento 3, que é a transferência dos créditos do ICMS. Professor, qual é o valor que eu uso na transferência de crédito? Sempre, pessoal, seja de ICMS, de PIS, COFINS, vocês vão utilizar qual o valor do crédito? O valor que está no a recuperar, certo? Que é ele que você vai usar, um crédito seu, né, para abater no valor que você vai pagar. Então, se você observar, quanto é que eu tenho para pagar? 44 mil. Então, eu vou abater desse valor. E aí, o que é isso? Eu vou diminuir o a recuperar, que é 24 mil, que está aqui, ó, né? Diminuir de 44. Opa, se eu vou diminuir uma conta que é credora, né? Eu diminuo por onde? Pelo débito. Então, eu vou pegar o valor, ó, e debitar a minha obrigação. Eu vou estar diminuindo ela, tem 24. ICMS a recolher 24. E creditar o ICMS a recuperar em 24. Por quê? Porque essa conta também vai diminuir, porque eu vou transferir de lá e vou zerar ela. Não é isso? Então, eu credito o ICMS a recuperar de 24 mil. Preste atenção. Ó, debitou aqui, ficou só 20 para pagar, tá vendo? Só 20 para pagar. E creditou aqui, ó, no ICMS a recuperar, fazendo o zeramento, né? Aqui a conta devedora, débito menos crédito, igual a débito zerado, certo? Pronto. E o último lançamento no diário, o quarto e último lançamento, é o pagamento do ICMS. Você debita o ICMS a recolher, que o que você vai pagar é 20, e se eu vou pagar, ele vai diminuir de 20 para zero. Então, debita a obrigação de 20 e credita de onde está saindo dinheiro. Como foi em dinheiro, credita a caixa 20 mil. E aí o lançamento está aqui, ó. Eu debito 20 mil, como eu tinha 20 para pagar de crédito, conta credora, crédito menos débito igual a crédito zerado.
E se eu fiz um débito em ICMS a recolher, obviamente o crédito na conta caixa, que ela é uma conta devedora, que diminui o que está pagando pelo crédito. Ok, pessoal. Então, fácil, né? Bem simples de fazer. E aí você tem a letra B, que vai ser o mesmo procedimento, tá? A empresa da Paraíba comprou à vista por transferência bancária o valor de 310.500 de confecções de Curitiba, Paraná. Todo o estoque foi vendido por 350 mil no balcão, sendo 20% à vista em dinheiro e o restante a prazo. Após a apuração, o ICMS foi pago em débito em conta. Então, ó, pelo enunciado da questão, a gente já sabe que a empresa Paraíba é aliás, o estado da Paraíba é o estado de destino, né? Porque a pessoa comprou, a mercadoria vai para lá, de destino, e de onde ela comprou? De Curitiba, Paraná. E Paraná é o estado de origem, tá? Faz a relação entre eles e encontra a alíquota externa de operação entre esses dois estados. Beleza? E se o enunciado está dizendo que foi vendido tudo no balcão da empresa da Paraíba, então você vai localizar a alíquota interna da Paraíba, certo? Para calcular o ICMS a recolher, ou sobre as vendas. Certo, pessoal? Sobre esse detalhe aqui, é um detalhe que vocês já aprenderam, né? Sobre contabilização. Se eu recebi 20% à vista, em dinheiro, vai ser debitado 20% da venda de 350 mil em caixa, né? E o restante, ora, eu calculo os 20%, que vai me dar 70 mil reais, se não me foge aqui o cálculo, e o restante você vai colocar onde? Se eu vendi à vista e o restante a prazo vai ser na conta clientes, tá certo? Os 280 mil reais vai ser na conta clientes, eu acredito que seja isso o cálculo. E também na hora do pagamento, né, tá aqui, ó, foi pago em débito em conta. Eu vou usar a conta banco. Beleza, pessoal? Aí, ó, o mesmo procedimento, ó, tá? Faz o cálculo do crédito, ó, 7% é a alíquota entre Paraíba e Paraná, né? Subtrai encontra o estoque, faz o cálculo do débito usando a alíquota interna da Paraíba, que é 18%. E aí você já tem o seu valor de ICMS sobre vendas. E aqui você já tem o seu valor, tanto de pegando, né, o que você tem a recolher com a recuperar, você já tem o valor do ICMS devido, que é o que vai ser creditado na conta banco, certo? Aí, ó, os 4 lançamentos no diário. Mesma coisa, ó, na ordem. Primeiro lançamento dos créditos, segundo lançamento da despesa, que é do débito ICM, terceiro a transferência e quarto o pagamento. Beleza? E aí, ó, segue o mesmo raciocínio, debitando o seu direito a recuperar mais o estoque, creditando o banco porque você comprou, né, à vista, né, tá aqui, deixa eu ver, a compra foi à vista por transferência bancária, ó, tá vendo? Banco, então usou o banco aqui. É só isso que mudou da anterior para essa aqui, né? A forma de pagar ou receber, né? Mas o restante é tudo ok, tudo igual. Então, debitou aqui o seu, a sua compra, né? E aí faz o mesmo procedimento nos razonéis, tá? Lança a despesa de ICMS, todo tributo gera despesa, não paga na hora, gera obrigação. Lança a transferência, pegando o valor de onde? Da conta a recuperar, né? Que é o meu direito. E aí eu abato do a recolher e abato do a recuperar para zerar o recuperar. Depois, no pagamento, eu vou debitar a minha obrigação e creditar de onde está saindo o dinheiro para pagar. Ok, pessoal. Sem estresse, sem dificuldade, está aí a nossa correção da atividade 0301 da disciplina Contabilidade Tributária. Até mais ver. Fiquem com Jesus.